Antigamente, os irmãos do passado tinham um grande amor pelo culto. Os irmãos gostavam de estar na igreja para ouvir uma palavra, para adorar a Deus, para agradecê-lo por cada um dos seus benefícios. E era muito costumeiro algum irmão encontrar alguém no mercado e perguntar: onde é o culto hoje? Alguém encontrar alguém na feira e perguntar: onde é o culto hoje? Alguém encontrar alguém na avenida e perguntar: onde é o culto hoje? Alguém dizia: lá naquela igreja do morro tem um culto bom lá. Olha, sábado lá naquela igreja da avenida tem uma consagração lá fantástica. Era muito comum alguém perguntar: onde é o culto hoje? Querido, fica comigo, que eu quero te revelar hoje onde é o culto hoje. Amados irmãos, a paz do Senhor, abraço sincero, carinhoso e fraternal em você que acompanha o canal O Aprendiz Cristão. Onde é o culto hoje? Era uma pergunta que os irmãos do passado faziam muito aos outros, para saber onde eles poderiam estar consagrando a vida e buscando a comunhão com Deus. Eu quero tentar explicar para você, não vou ler nenhum texto em especial, mas vou citar as referências para depois você procurar, tá bom? Primeiro eu quero começar com Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Nessa passagem fala acerca da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa se deu após um momento muito complicado. Pedro era um pescador, Pedro é a pessoa que nós vamos colocar aqui como protagonista dessa mensagem hoje, e Pedro sai para pescar de madrugada. Ele vê se as iscas são boas, ele vê se o barco está bom, se o vento está bom, ele vê todas as coisas para saber se a pesca vai dar certo. E diz a palavra que ele tenta exaustivamente pescar e nada apanha. Pescador não é um profissional preguiçoso. Pescador, ele é um profissional muito dedicado. E eles não conseguiam nada. Eu acho que é de lá que se originalizou essa palavra. O mar não está para peixe. Mas pela manhã vinha passando Jesus pelo lago de Genezaré. E Jesus pede para Pedro dele deixar Jesus entrar no seu barco e se afastar um pouco da terra. E ali Jesus começa a pregar. E depois ele olha para Pedro em especial e fala: faze-te o mar alto para que você pesque. Pedro fala: olha, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós iremos. E quando eles vão lá, eles fazem uma grande pesca, uma pesca maravilhosa, como diz o texto. Então eu quero te dizer que dali naquele momento, Jesus lhe fez um convite a Pedro: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Mas o que eu quero comentar com você? Vamos tentar pensar em algo que a Bíblia não revela, mas nos permite pensar, nos permite refletir. Aquele dia, Pedro voltou para casa com uma grande provisão, com uma grande fartura, que foi aquela pesca. Pesca para venda e pesca para o seu consumo. E eu vejo a mulher dele feliz. A Bíblia não fala sobre isso, mas nós meditamos. A mulher dele feliz, a mulher dele alegre, a mulher dele entusiasmada por aquela grande pesca. E ele coloca então os peixes ali, digamos, no freezer, e ali vai vivendo do que vendeu, do que tinha de peixe para ele se alimentar, e grande é a vitória. Mas ele conversa com a sua mulher e ele diz assim: olha, o homem que fez esse milagre por nós, ele me chamou para ser pescadores de homens. Eu creio que no começo a mulher dele até se entusiasmou com aquela fala, porque era o cara que fez o milagre para Pedro. Era o milagreiro da época que fez uma coisa fantástica para que ele tivesse a condição financeira para honrar os seus fornecedores, para honrar aqueles que eram os seus clientes, para honrar tudo que ele precisava. Mas a palavra diz que Pedro começa a seguir Jesus. Então quero colocar como Pedro é o cara da pergunta: onde é o culto hoje? Parece que eu vejo os apóstolos chegando perante Jesus e perguntando para Jesus: Jesus, onde é o culto hoje? E como Pedro era o cara mais rápido, veloz, não tinha medo de errar, eu creio que era o cara da pergunta: Jesus, onde é o culto hoje? Parece que eu vejo Jesus falando para ele: olha, o culto hoje é em Naim. Você vai ver isso em Lucas 7, 11 ao 17. E eles vão para Naim. Quando eles estão entrando na cidade de Naim, está vindo um cortejo fúnebre. E ali para-se na entrada, esse culto acontece ali, onde Jesus olha para a mulher que está chorando e fala para ela: não chores. Um pedido ousado.
ela fica parada, não entende muita coisa. Jesus toca no esquife onde está o morto e o morto ressuscita. E parece que eu vejo Pedro chegando em casa após esse culto, após esse grande milagre que ele viu, que ele contemplou com seus olhos, falando: oxa, bem, olha, hoje foi tremendo, eu vi Deus curando. Jesus chegou em Naim, na entrada, vi um cortejo fúnebre, o nosso cortejo era de alegria, e Jesus liberou uma palavra: não chores. Ele pediu para aquela mãe não chorar, e a mulher enxugava lágrimas, mas daqui a pouco Jesus toca no esquife e o menino ressuscitou. Mulher, que coisa tremenda, que coisa grande que aconteceu em Naim. E eu percebo que a mulher começa a olhar para Pedro e perguntando: mas e aí, bem, você não vai pescar amanhã? Não, eu fui chamado para ser pescador de homens, agora eu vou amanhã em outro culto com esse Jesus. E aí parece que eu vejo no outro dia ele chegando para Jesus e perguntando: mestre, onde é o culto hoje? Parece que eu vejo Jesus falando assim: hoje o culto é em Gadara. Não é um lugar muito propício para culto, mas é em Gadara. Parece que eu vejo alguém falando no meio da turma, mas lá não é onde tem uma pessoa perturbada, uma pessoa lá que fica lá perto dos sepulcros. Não é naquele lugar, é aquele lugar lá mesmo, para aquela região. Gadara não tinha nenhum templo grande como nós temos hoje para se cultuar. Mas o culto ia acontecer em Gadara. Quando ele chega em Gadara, o endemoniado já vem ao encontro de Jesus. E assustadoramente a Bíblia vai revelar que ele adorou Jesus. E Jesus então pergunta: qual o seu nome? Ele fala: Legião, porque somos muitos. E aí Jesus expulsa aqueles demônios de um jovem que não poderia se prender com cadeias, com correntes, com algemas, porque ele quebrava tudo, ele era feroz. A fúria dos demônios na vida dele era muito grande. E ele então é liberto, porque Jesus liberou uma palavra, e ele foi liberto, os demônios foram para a manada de porcos. E parece que eu vejo Pedro chegando em casa agora, depois do culto de Gadara, e dizendo: bem, eu não sei nem como eu te falo, eu estou até arrepiado. O culto hoje foi maravilhoso, o culto hoje foi tremendo, o culto hoje foi em Gadara. E lá no culto em Gadara, o Senhor libertou aquele moço. Você lembra que você ouvia falar do moço endemoniado lá nos sepulcros? Esse foi o moço que Jesus libertou com uma palavra. Aleluia! E parece que eu vejo Pedro entusiasmado, porque Pedro agora começou a participar dos cultos. Pedro agora começou a seguir Jesus e começou a ver o que Jesus fazia. Mas quem não vê o que Jesus faz, fica em dúvida. Quem não vê o que Jesus faz, traz ao seu coração incredulidade. Parece que eu vejo a mulher agora mais ríspida. Parece que eu vejo a mulher agora mais brava, porque aquela provisão do passado já é coisa do passado. Não tem mais muitos peixes no freezer. Não tem mais dinheiro daquela venda da pesca maravilhosa. As coisas estão acabando. E nada de Pedro ir para o mar de novo. O barco de Pedro está empoeirando. As ferramentas de Pedro estão se estragando, porque ele não vai para o mar mais pescar. Agora, ele abraçou esse negócio de ser crente. Eu não sei se você está entendendo aonde Deus quer nos levar. E aí parece que eu vejo Pedro no outro dia falando: Jesus, onde é o culto hoje? E parece que eu vejo ele falando assim: hoje o culto vai ser num lugar mais nobre, vai ser na casa de Jairo, príncipe da sinagoga. Quando eles estão caminhando, Jairo vem pedir ajuda. Jesus prontamente vai querer ajudá-lo. Você sabe da história, chegando lá, ele, em Lucas capítulo 8, versículo 51 a 56, ele só deixa entrar Pedro, Tiago, João, a esposa, o esposo e Jesus. E quando ele chega lá, a menina está morta. E quando ele chega lá, ele toca na menina, a menina ressuscita. E pede que dê de alimento para a menina. Como Pedro chegou em casa. Eu vejo Pedro chegando em casa entusiasmado, alegre, feliz, saltitante, falando: mulher, hoje o milagre foi tremendo. Hoje foi na casa de Jairo, príncipe da sinagoga, um homem ilustre. E Jesus me chamou para o culto. Jesus me chamou para estar dentro e não estar fora. E eu vi a menina estava morta. A menina estava gelada, mas aí Jesus chegou, tocou nela e ela reviveu. E eu vejo, querido, a alegria de Pedro. Mas eu consigo ver, embora a Bíblia não seja explícita, a tristeza da esposa. Mas, irmão Wagner, por que você prega isso? Por que você fala isso? Porque eu sei o que eu já passei. E eu sei o que um homem de Deus passa.
Um homem de Deus, ele abraça uma causa, mas a esposa muitas das vezes não comunga com ele da mesma visão. A esposa talvez não comunga da mesma fé, da mesma expectativa de que amanhã algo possa vir a acontecer em seu favor. As mulheres reclamam demais, as mulheres querem ver alguém sendo curado, alguém que cure, mas não quer que o esposo dela seja quem cure. A mulher quer que alguém pregue, mas não quer que o esposo dela seja quem pregue. A maioria é assim. E aí parece que eu vejo Pedro triste, Pedro já entristecido, parece que eu vejo Pedro agora saindo no contrapé para ir para o culto. Quantas das vezes você foi para um culto e o culto foi indigesto porque a casa não estava celebrando por você ir para o culto. A casa não estava comemorando por você ter deixado a cachaça, ter deixado a prostituição, ter deixado as drogas, ter deixado o crime, o assalto. E não celebram porque o ser humano quer tudo, mas não tem como ter tudo. Parece que eu vejo Pedro no contrapé indo para o culto. E ele chega perante Jesus meio que chateado já, meio que já vendo as coisas acontecer na vida de todo mundo, mas a mulher dele cobrando ele, e ríspida e dura, e ele sendo homem, o provedor da casa, tendo que se posicionar. Parece que eu vejo ele olhando para Jesus falando: Senhor, onde é o culto hoje? Parece que eu vejo Jesus olhando para os olhos de Pedro, para o olhar de Pedro e falando: o culto hoje é na tua casa. O culto hoje, Pedro, é na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando o tamanho da alegria que invadiu o coração de Pedro, o tamanho da euforia que invadiu o ser de Pedro, quando ele ouve falar: o culto é na sua casa. Sei que a Bíblia não revela claramente, mas nós temos ideia para pensar em todos esses pontos. E agora eu vejo Pedro voltando com a comitiva. A mulher brava, a mulher ríspida, a mulher chateada. E ele chega, a mulher pensa que ele esqueceu alguma coisa. E de repente ele fala: tem visita. E a visita era grande. Era Jesus e os 12. Mas Jesus chega e a sogra de Pedro. Sabe quem é a sogra? É a mãe da esposa. Aleluia! É a mãe da esposa que está doente. É a mãe da esposa que está sucumbindo. É a mãe da esposa que está com mal-estar. Jesus chega lá, toca na mãe da esposa, toca na sogra de Pedro e ela fica curada imediatamente. E a Bíblia revela que ela levanta e começa a servi-los. Aleluia, glória a Deus. Querido, o que você viu acontecer na casa de alguém vai acontecer na tua casa. O que você viu manifestar-se na vida do vizinho vai acontecer debaixo do teu teto. É na tua casa que vai acontecer um grande culto. É na tua casa que vai acontecer o mover de Deus. Ei, Deus não é injusto para me chamar, para ver as coisas acontecer na vida dos outros, trazer relatório para a família e não mudar a nossa história. Tudo que eu estou vendo acontecer na vida de alguém vai acontecer na minha vida. Tudo que você está vendo acontecer na vida de alguém vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? O culto hoje é na tua casa. É na tua casa o culto hoje. E Jesus vai recompensar todo o seu trabalho, todo o teu esforço, todo o teu esmero, toda a sua dedicação, toda a tua lágrima. Jesus vai recompensar, porque o culto hoje é na tua casa. Aleluia, queridos. Deixa um comentário aí. Comente de um culto que já aconteceu na tua casa, que muito te alegrou. Comente num culto que aconteceu na tua casa, onde não tinha microfone bom, onde não tinha banda para tocar, onde não tinha pregador seleto para pregar, mas alguém pregou simplesmente, mas ali Deus te consagrou, ali Deus te usou. Deixa o comentário aí. Essa é a palavra de hoje aqui do Aprendiz Cristão. Já vou terminar para o vídeo não ficar muito longo. Onde é o culto hoje? O culto hoje é na tua casa, meu irmão. O culto hoje é na tua casa. Creia que você não vai ficar só vendo acontecer na vida dos outros. Vai acontecer na tua casa. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, eu peço, para os pastores, obreiros da tua igreja. Talvez muitos missionários, eles precisam receber esta revelação, esse entendimento. Que o que eu estou vendo acontecer em Naim, o que eu estou vendo acontecer em Gadara, o que eu estou vendo acontecer sobre a vida de Jairo, vai acontecer na minha vida também. Se inscreva no canal. Queridos, beijo no teu coração, abraço sincero e fraternal. Estamos juntos até o arrebatamento. E até o próximo, o Aprendiz Cristão.